processos de negócio. Significa isso. Então, por exemplo, uma contabilidade é um BPO. Você poderia assumir a contabilidade internamente para o teu negócio? Poderia. Você teria que contratar um contador, algum analista. Isso ficaria muito caro, né? Para atender somente você. Em câmbio, você terceiriza isso. Um contador atende várias empresas, por isso que você paga menos, né? 4, 25 anos. Consultoria está muito mais associada no inconsciente das pessoas a pessoas mais velhas, né? Que provavelmente se aposentaram, ex-executivos, e viraram consultores. Então, a gente teve muita dificuldade, muitos desafios. Mas ainda em Santos, né? Onde todo mundo se conhece, se você não tem carteira de cliente... E sendo de fora ainda, com essa variável também, sem conhecer ninguém, a gente passou bastante perrengue nos começos. E até por isso eu deixei a Varva. Eu comecei a deixar a Varva porque chamavam a gente de menino. Os meninos da Alfa e tal, os meninos. E eu ficava muito bravo com isso, né? Hoje eu dou risada, mas... Tá acontecendo, mas alguns anos atrás, quando começou toda a questão de você lidar com outras culturas e outros países... Era tudo um desafio, né? É a mesma coisa com IA. Veio pra ficar, já ficou. Tá no nosso dia a dia. Quem não conversa hoje, por mínimo que seja com o ChatGPT da vida, né? E isso te empodera. É uma ferramenta que te empodera. Se você souber utilizar ela da forma correta, ela vai te trazer muito benefício. Olá pessoal, seja bem-vindo à Hora do Pod, podcast pra toda hora. Aqui é o Jean. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? Pessoal, Guilherme, antes da gente fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, quero que vocês conheçam o Colob IT Solution. Esse é o nosso patrocinador. Pessoal, vocês sabem que eles fazem o seu certificado digital, o ECPF, o CNPJ, né? Mas vocês sabem quem que está utilizando o certificado digital de vocês? Você sabe aonde eles entraram, se eles assinaram algum documento com o seu certificado? Se essa é uma preocupação sua, consulte eles lá, porque eles têm uma solução que monitora o seu certificado. Então você vai conseguir saber quem que está utilizando, a hora que utilizou e o que ele fez, tá bom, pessoal? Então, entre em contato com eles lá. E aí, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com o Leonardo Marcos, que é especialista em gestão empresarial com sólida experiência em planejamento estratégico, gestão financeira e melhoria de processos. Leonardo nasceu em La Dulce, na Argentina, e é engenheiro mecânico formado pela Universidade Nacional de La Plata, em Buenos Aires, e bacharel em economia e gestão das organizações pelo INSL. Após uma joint venture que ocorreu no maio desse ano, Leonardo passou a ser diretor da Gauss Consulting, mas tenho certeza que ele vai contar um pouco mais pra gente sobre isso junto com a sua história. Então, com certeza a gente vai ter um excelente episódio. Bora pro papo. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, muito boa tarde para Xian, Rodolfo. Isso. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Legal, Leonardo. A gente está muito feliz aí com a sua presença. Até falei, né? O Leonardo é um argentino santista, né? Exatamente. Já está há 12 anos aqui em Santos. Há 12 anos, praticamente. Cheguei em 2014, né? Em março de 2014, cheguei aqui em Santos. Foi um ano bem especial, que tinha a Copa do Mundo aqui, tinha as seleções também, então foi um ano um pouco agitado pro Brasil, mas o Brasil abriu as portas, né, para mim, e tanto que eu acabei ficando. Tinha um plano de 9 meses e acabei ficando até hoje. Mas a princípio você veio a passeio ou a trabalho? A história começa... Por que eu cheguei no Brasil, na verdade, né? Eu, como foi falado, eu sou formado em engenharia mecânica. Enquanto eu fazia faculdade, eu tinha um sonho de trabalhar numa grande indústria, né? Numa grande empresa, numa multinacional. E eu consegui isso, até que bastante rápido. Mesmo antes de me formar, consegui o estágio na empresa que eu queria, especificamente. Legal. Aí era um estágio de 3 meses e aí se definiu se eu ia ser efetivado ou não. Aí foi efetivado e acabei ficando mais um ano. Dentro desse ano, eu percebi que não era tudo o que eu imaginava que ia ser. Então, meio que teve uma pequena frustração aí. Falei, poxa, se esse é um dos melhores lugares para se trabalhar dentro da minha área, né? Porque todos os meus parceiros, meus colegas de estudo, realmente queriam basicamente essa vaga, né? E eu não estava gostando.
Não era por remuneração, não era por desafio, eu não me enxergava muito tempo lá. Então, eu decidi fazer uma viagem para pensar o que eu queria fazer basicamente da minha vida, né? Foi assim que eu decidi pedir as contas e fazer uma viagem para o Brasil, né? Uma viagem de 9 meses. Como eu não conhecia ninguém aqui, para não cair tão de paraquedas, me inscrevi numa ONG que faz intercâmbios, né? Ao longo de todo mundo. Uma ONG bem reconhecida, se chama IESEC. Ela tem parceria em mais de 70 países, se não me engano, né? Mas eu tinha escolhido o Brasil e, enfim, comecei a pesquisar as oportunidades dentro do Brasil e acabei escolhendo Santos. Foi assim que eu cheguei para Santos. Fiz um intercâmbio numa escola aqui em Santos, em Colégio Santa Inês. Fiquei uns 3 meses lá. E aí meu plano depois continuava, né? Arrumando um emprego, viajando um pouquinho para o Nordeste e foi assim mais ou menos que eu cheguei aqui no Brasil, né? Nordeste é bom, né? Também. É muito bom, mas eu não consegui fazer meu plano de primeira, né? Não foi tão fácil assim, não. A gente... isso tem a ver muito também com o empreendedorismo, né? A gente cria planos, mas na hora de colocar em prática vem os empecilhos, os desafios e tudo mais. Meu plano era... Fazia um intercâmbio de 3 meses... Arrumava um emprego dentro da engenharia. Meu currículo naquela época era muito bom, tanto porque tinha passado por essa grande empresa. Só para vocês terem uma ideia, essa grande empresa que eu estou falando, hoje é dona da Usiminas, para vocês terem É grande mesmo, então. Então, até a Usiminas era uma possibilidade de eu arrumar emprego naquela época, né? Mas eu conheci o que indica de Santos. Terminou o intercâmbio, comecei a entregar currículo, comecei a fazer algumas entrevistas. E sempre tinha aquela pergunta, mesmo até na vaga, né? Na hora de preencher o formulário, quem te indicou? O QI, né? O famoso QI. E, bom, basicamente, teve um chamado para ser corretor de imóveis. Foi o único chamado que eu tive, né? Aí, enfim, eu fui na entrevista, entendi o que era, que eu não sabia, confesso, o que era ser corretor de imóveis. Mal falava português, mal entendia português, aí vi que não era o meu caminho. E aí, enfim, comecei a procurar alternativas, tive que adiar essa minha viagem para o Nordeste, né? Acabei entrando num restaurante, trabalhando como garçom de final de semana, depois fui para supervisor, depois fui para gerente, e aí comecei a curtir de morar aqui, né? Porque até então eu estava meio que sobrevivendo. O que ajudou muito nessa minha jornada, nesses primeiros 6, 7 meses iniciais? A família que de alguma forma me adotou no intercâmbio, né? Uma família que eu falo que é minha família brasileira. Ela tinha a sua obrigação de me receber por 3 meses, que era um intercâmbio, né? De me dar hospedagem. Como o intercâmbio era voluntário, eu não recebia remuneração, tinha uma família que me acolhia, me dava hospedagem durante esse período, né? Mas eles, sabendo, né, dos meus objetivos, o que eu queria fazer e das dificuldades que eu estava tendo, decidiram estender voluntariamente, né? E falaram basicamente, filho, fica aí mais. o tempo que você precisar, até você se arrumar, até você arrumar um emprego, até você achar um cantinho para você. O tempo que precisar, você pode ficar aqui conosco, né? Até mando um beijo, um abraço grande para eles. Eles são minha família, como eu falo. Sem eles... Hoje, com certeza, minha vida aqui seria diferente. Entendi. Hoje eles estão no interior, eles voltaram, né, pro Natal. O filho deles ficou aqui, mora em São Paulo. Tenho saudade deles. Imagina. E aí, enfim, aí as coisas foram acontecendo, eu consegui me estabilizar como gerente aí do restaurante. E nesse meio tempo, né, o Gustavo, que hoje é meu sócio, que é argentino também, ele estudou comigo lá na Argentina. Ele tinha vindo no Brasil por outro caminho, já com a vontade de ficar mesmo. Meu plano era de 9 meses, ele veio para ficar. E ele já tinha começado com a Alfa no interior de São Paulo, né? Fazendo consultorias mais específicas para projetos de engenharia, para indústria. Só que ele estava numa cidade pequena e não tinha tantas oportunidades, né? Ele até começou bem, vendeu, fez alguns projetos, só que ele percebeu que muito tempo lá não ia conseguir ficar. E aí ele me ligou, me perguntou sobre Santos. Eu falei, vendi Santos muito bem, né? E uma semana depois ele se mudou comigo. Basicamente, aí começou a nossa jornada juntos até hoje, né? E agora somando o Pavani também dentro dessa jornada. Que bom. Perfeito. Que bom. E você veio por aqui, Uhum. sem falar muito
Nada. Nada do nada. português, né? Nada. E o que você via, assim, por exemplo, quando você chegou aqui no Brasil, o que você viu de fora Uhum. que o empresário brasileiro ainda, tipo, não enxergava, assim? E legal, isso é bem interessante, porque até a gente, quando, como eu falei, o Gustavo veio já com um portfólio definido de soluções, né? E a gente teve que adaptar isso ao público das pequenas e médias empresas que a gente atendia aqui. E eu vivi isso muito no restaurante onde eu fui gerente. Eu vi que a gestão era muito básica, eu quase nem tinha, era muito amadora, por falar de uma forma simples e objetiva, né? E eu comecei a implantar alguns controles, comecei a trazer resultados de acordo com métodos. Eu não sou especialista em restaurante, mas o fato de eu ter estudado engenharia me deu um raciocínio lógico para melhorar coisas, né? E eu percebi isso. Falei, Gustavo, a gente precisa de gestão básica, precisa do arroz com feijão. As empresas estão demandando isso. Seja para a área financeira, seja para a área de processos, seja para a área de atendimento, de vendas, né? E foi assim que a gente iniciou. Principalmente com processos, organizando, estruturando controles, estruturando processos. Depois na área financeira. E o terceiro pilar que a gente colocou como portfólio foi a área de vendas, né? Então, desde um simples fluxo de caixa que a empresa não tinha, a gente pegava empresas faturando milhões de reais por mês e não tinha nenhum controle básico, nem em papel, muitas vezes, né? Então, coisas que hoje em dia são muito simples. Hoje em dia, com a inteligência artificial, está muito prático até você desenvolver uma solução para você mesmo, né? Sim. Sem a necessidade de contratar. Então, a gente adaptou nosso serviço para atender essa demanda específica de gestão. Gestão financeira, gestão de processos e gestão comercial, né? E aí a gente já tem um mundo para resolver coisas. Praticamente a empresa como um todo. O único pilar que a gente nunca pegava era pessoas, que é algo muito, muito delicado, né? Que tem empresas especialistas só em pessoas, em cultura, em treinamento. E a parte também de marketing, né? Que aí tem especialistas para falar no assunto. Então, a gente sempre se cercou de parceiros para trabalhar essas outras lacunas, né? Uhum. E assim a gente também conseguiu crescer através de parceiros que indicavam a gente indicava ele. Isso foi muito, muito legal para nós. Leonardo, assim, pelo que você vê as empresas, as pequenas empresas, né? Quando vocês entram, qual é o principal erro que você vê, assim, geralmente o mais básico nessas empresas? Hoje a gente está... Só para fazer um pequeno adendo, né? Hoje a Alfa, né, que é a empresa que o Gustavo fundou e depois eu me sumei, está passando por uma joint venture, né? Já realizou uma joint venture com a Gauss Consulting, que é uma empresa que tem mais de 37 anos de carreira, né, dentro da área de consultoria, de história, de trajetória. Então a gente está mudando um pouquinho em relação a perfil e público-alvo, né? A Alfa, esse movimento, sempre atendeu pequenas e médias empresas. A Gauss atendia médias e grandes empresas, né? Hoje a gente tem capacidade e competência de atender 100% delas, né? Mas a gente está segmentando um pouco melhor os clientes. Mas fazendo esse adendo e respondendo agora a tua pergunta. Qual que é o principal erro, ou um dos principais que existem dentro das empresas de pequeno porte? Falta de gestão financeira, né? Então, isso faz com que o empresário não tenha clareza do resultado. Ele consegue ter uma ideia, de acordo com o extrato do banco, com quanto dinheiro tem na conta. Ele faz a sua conta aí de quanto entrou, quanto saiu, e ele entende mais ou menos se está dando no resultado. Mas esse é um resultado que é enganoso, né? Então, você pode entender que está dando um resultado e na verdade não é. É porque às vezes a pessoa está cobrando até errado, né? Se não tiver controle. Com certeza, com certeza. Então, tendo falta dessa visão e tendo muitas vezes até misturado as contas da pessoa física com a pessoa jurídica, isso é inevitável que aconteça muito erro, retrabalho e perca dinheiro. Perca dinheiro. Então, o fato de você observar, de você fazer uma simples planilha para entender de onde vem o dinheiro e para onde ele está indo, isso já traz resultados. Só o fato de colocar o olho em cima de cada centavo que entra e que sai da tua empresa, você já consegue identificar, poxa, eu não sabia que estava gastando tanto dinheiro com esse item aqui. E você começar a refletir e se questionar próprias decisões que você tomou ao longo do tempo, né? Então, como erro básico é esse.
Logicamente, depois a gestão financeira tem diversos níveis, né, estágios. Mas para pequenas empresas, né, é o fundamental. O arroz com feijão é fazer a conciliação diária. Todo dia você concilia a tua movimentação, todo dia saber para onde está indo o dinheiro, de onde ele está vindo e fazer essa análise em cima disso. Então, isso é uma primeira dica aí para o pessoal. Bacana. É que muita gente da pequeno comerciante, né, o pequeno empresário, eles pensam que a primeira vez que eles são empresários, eles saem do CLT, aí não conseguem, às vezes, arrumar um serviço. Vamos abrir uma empresa. Vamos empreender, né? Para eles não... Empreender por necessidade. Por necessidade, exatamente. Sim. E aí eles não têm nenhum desses controles mesmo. Sim. E eles agem como se fosse CLT ainda. Igual você falou. Mistura a conta da empresa com a conta física deles, tudo. Sim. E eles agem como se fosse CLT. Por isso que é bom ter um especialista e eles começarem a... Quando forem empreender, começar pelo menos do básico, né? Sim. E hoje em dia... Hoje em dia está tudo muito mais acessível. Então, meio que hoje não tem desculpa para você falar, eu não sabia. Você procura na internet, no YouTube, em qualquer lugar, gestão financeira para empresa de pequeno porte, tenho certeza que vai ter muitos vídeos te ensinando a fazer isso. Tem muitos gratuitos, ERP gratuito. Exatamente. Eles têm as limitações, mas para o pequeno, com certeza, para começar, ele já consegue. Uma planilha de Excel com 4 colunas, é o que sempre falo. 4 colunas você precisa. Uma coluna é data, uma coluna é descrição, uma coluna do valor e uma coluna da categoria. Pronto. Só faz isso. Já é um começo... É a estrutura do teu extrato do banco, mais alguma outra coluna que te auxilia aí para analisar e pronto. Para começar, isso está ótimo. Isso está ótimo. Eu lembro que quando eu tinha acho que 17, 18 anos, eu ia bastante em palestras, daí, né? Eu fui numa palestra da IOB, não sei nem se ainda existe ela IOB. ainda. É a IOB, eu acho. E ele pegou uma planilha muito legal de Excel, mas falando, olha só, é um fluxo de caixa. Uhum. Que aí você colocava a entrada, quanto você tinha de caixa, aí o que entrou e o que saiu, mas por semana. Sim. E aí você visualizava 5 semanas para frente. Então, por exemplo, na terceira semana, se fosse cair no vermelho, aí você ia falar, poxa, ó, nessa terceira semana eu tenho que fazer alguma coisa para não ficar no vermelho. Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Uma promoção, alguma coisa? Ou conseguir mais clientes para não terminar a terceira semana no vermelho. Isso é E aí dá para você, com esse fluxo de caixa, que era simples, numa planilha do Excel, Sim. você já tem uma visão durante, 5 semanas para frente. Projetar cenários é fundamental dentro do financeiro, né? Mas pegando o gancho que você falou em questão de quando o empresário inicia ou quando o empreendedor inicia sua jornada, geralmente ele sabe a parte técnica do que ele vai fazer. Geralmente quem começa um negócio é assim, eu sou muito bom fazendo isso. Eu acho que posso ganhar dinheiro fazendo isso. E aí ele começa a crescer, né? Geralmente, se você tem algum sócio ou algo do tipo, quando a gente vê a estrutura, tem um padrão que se repete. Um dos sócios é o que cuida da operação, o cara técnico que entende do negócio, o cara que está mais focado nisso, na entrega, na qualidade. E o outro cara sabe vender. O outro cara é o comercial. E o administrativo financeiro sempre fica para depois, né? Não tem ninguém que cuida disso. Então, isso é uma realidade que a gente encontra muito. Um cara vende, o outro cara executa. Aí tem alguma pessoa de confiança, que às vezes é um familiar ou alguém conhecido, né? Que, de novo, uma pessoa mais de confiança, não necessariamente tem capacidade técnica para fazer esse trabalho, nem treinamento, né? E quando o negócio piora, quando o negócio dá dinheiro, quando o negócio está indo bem, menos importância se dá ao financeiro. E aí que o tombo é grande, muitas vezes, né? Então, a gente sempre recomenda, né? Se você está ganhando dinheiro e não está fazendo gestão financeira, tenha certeza que você está deixando muito dinheiro na mesa. Poderia estar ganhando muito mais, né? Então, é ali a melhor oportunidade para você iniciar um trabalho mais aprofundado, né? Seja de consultoria, de assessoria, ou você mesmo fazer internamente a tarefa de casa e mergulhar nos números para ver como é a composição do teu resultado. Por que você tem esse resultado? Entendendo cada item que conforma esse resultado, né? E aí, aí o papo vai longe, né? Podemos entrar nas miudezas aí dos conceitos financeiros. Tá certo. Você falou de IA.
Sim. Inteligência artificial. A IA, ela vai substituir um consultor ou vai substituir o consultor que não usar a IA? Com certeza vai substituir o consultor que não usar a IA, né? Mas não consultor, em qualquer atividade, eu entendo. Hoje é meio que obrigatório você estar atenado nas novidades do mercado de forma geral. Só que agora a IA é uma nova disciplina que você vai ter que adquirir, assim como em seu momento era inglês, hoje inglês meio que é obrigatório, né? Se você não fala inglês, você parte do teu mercado, você já deixou de fora. Tá acontecendo, mas alguns anos atrás, quando começou toda a questão de você lidar com outras culturas e outros países, era tudo um desafio, né? É a mesma coisa com IA. Veio para ficar, já ficou, tá no nosso dia a dia. Quem não conversa hoje, por mínimo que seja com o ChatGPT da vida, né? E isso te empodera. É uma ferramenta que te empodera. Se você souber utilizar ela da forma correta, ela vai te trazer muito benefício. Muito. E nós, como consultores, temos que aproveitar isso a nosso favor, né? Então, eu uso muito no meu dia a dia. Muito. Para questionar minha forma de pensar, principalmente, eu coloco ele para debater comigo e para me fazer pensar ainda melhor. Esse é uma das pontas, né? Mas também a gente utiliza muito, principalmente em campo, para melhorar e otimizar ainda mais o nosso processo. Vou dar um exemplo de algo que a gente está estudando agora. Até temos um evento semana que vem para falar especificamente disso. Como se mapeia um processo geralmente, ou como se mapeou até agora, né? Agora vai mudar muito provavelmente. Eu vou fazer uma entrevista com os atores que estão envolvidos. Então, eu vou mapear o processo de ponta a ponta. Desde que o cliente liga até que você entrega seu produto, seu serviço. Vai ter um caminho gigante, né? Primeiro vai passar pelo comercial, o atendimento, aí depois, fechando o contrato, provavelmente vai ser acionado o financeiro, aí depois vai ser acionado o departamento técnico, a operação, aí vai ser entregue, aí talvez depois entre um pós-venda. Eu vou mapear todos os atores que estão envolvidos. Isso são horas de entrevista. Em média, uma entrevista pode demandar de 2 a 4 horas por cada ator, dependendo da complexidade, do que ele faz e tudo mais. Aí, em cima disso, vem o desenho. Aí, em cima disso, vem a análise. Aí, em cima disso, depois vem a solução, o que a gente vai propor de melhoria, né? Todas essas horas vão ser substituídas, muito provavelmente, por uma ferramenta que vai nos auxiliar a mapear esse processo. Exemplo, eu vou colocar um gravador aqui, vou fazer a entrevista ainda, mas esse gravador vai entendendo, vai desenhando o fluxo. Então, todas essas horas que eu tinha de desenho do back-office, não vou precisar mais, por exemplo. Eu vou precisar só para fazer pequenos ajustes. Toda a parte de análise, de estressar o processo, de ver onde que de fato ele pode ser melhorado, isso muito provavelmente também já vai chegar muito mais mastigado para mim. Os principais pontos críticos que eu preciso olhar, né? A parte da solução, também, muito provavelmente eu vou ter insights. Mas aí é onde entra talvez mais a parte da experiência, de entender a visão como um todo, de entender o negócio como um todo. Aí talvez o consultor é quem vai colocar o seu diferencial. Mas com certeza, a IA vai substituir aquele profissional que não utiliza ela. Sem dúvida. É interessante que você falou sobre isso. E de fato, assim, a IA não tem como substituir o profissional, claro, que saiba utilizá-la e que entenda, né? Mas até porque, por exemplo, eu gosto de cuidar, eu gosto muito de investimentos, por exemplo, né? Então eu jogo na IA, jogo planilha e pergunto para ela e tudo mais, e pergunto para ela analisar ações, essas coisas. E ela até ajuda bastante. Mas se você seguir ela 100% e não tiver conhecimento, você se dá mal. Com certeza. Em algumas coisas. Com certeza. Assim, eu reparei isso, até tava dando dica pro Jean Filho, né? Sobre isso. Que ela deu algumas informações pra ele, ele até mencionou, falou tal coisa. Eu falei, olha, ela falou a respeito disso, só que isso, no entendimento dela, é só nível de Brasil. Ela não nesse caso, ela não enxergou questão de nível mundial, Sim. porque daí tem a outra opção. Daí é claro, se o profissional entende isso,
adiciona esses elementos nela, daí dá Aí pra... você começa a ter uma Funciona resposta melhor. mais assertiva, de acordo sim. com o cenário que você está Exato, propondo, né? Exato. Então, IA, assim, ela é muito boa, muito mesmo. Mas pro profissional que tem o conhecimento, ela vai ajudar, mas realmente É. não tem como substituir. Né? Eu assisti uma palestra, não me lembro de quem, mas fizeram essa pergunta, né? A IA vai tirar muitos empregos? E a resposta foi a seguinte: não. Vai ser um cara que sabe utilizar o IA que vai tirar o teu emprego. É verdade. Então, se atualiza. Se você não se atualiza, alguém que sabe utilizar vai correr muito mais rápido que você. É por aí. Mesmo. É. Tá certo. A gente tá falando ainda um pouquinho ainda de gestão financeira, com IA, essa coisa. Explica pro pessoal, Uhum. com gestão financeira, o que é um BPO? Legal. BPO é a sigla que define basicamente terceirizar processos, né? Terceirizar processos de negócio. Significa isso. Então, por exemplo, uma contabilidade é um BPO. Você poderia assumir a contabilidade internamente para o teu negócio? Poderia. Você teria que contratar um contador, algum analista. Isso ficaria muito caro, né? Para atender somente você. Em câmbio, você terceiriza isso. Um contador atende várias empresas, por isso que você paga menos, né? Que começou o movimento, se não me engano, em 2018, 2017. Até a gente chegou a ter uma pequena operação de BPO financeiro. Basicamente você quer ter um pequeno negócio, que talvez não tenha uma estrutura, nem vale a pena você contratar uma pessoa full-time porque não tem todo aquele fluxo. Aí você faz um BPO financeiro, onde vai ter uma pessoa, uma equipe terceirizada, que vai operacionar o teu financeiro. O que significa operacionar o teu financeiro? Fazer as conciliações diárias, emitir notas fiscais, fazer pagamentos ou agendar pagamentos para você aprovar, criar a estrutura de relatórios, basicamente toda a parte operacional do financeiro vai ter uma equipe terceirizada que vai fazer. Isso é o que se conhece atualmente como BPO financeiro. Tem BPOs de diversas coisas, né? Como eu falei, tem BPO contábil, tem BPO jurídico, tem BPO financeiro. Então, De vendas também? de vendas também. A gente teve uma operação de BPO de vendas. Nós criamos a Prospect B2B, que basicamente agendava reuniões para clientes. Então, vamos supor, vocês queriam encher a agenda dos vendedores. Aí tem duas formas, né? Fazendo prospecção ativa. Você contrata um time, né? Contrata pessoas, treina e implanta um processo de prospecção. Ou você terceiriza isso para uma empresa que já sabe fazer. E a gente criou isso. A gente fazia para nós. Começamos a oferecer para alguns clientes. Deu certo. Chegamos a ter, acho que foi 10 pessoas ligando, né? No nosso melhor mês, marcamos 140, 150 reuniões no mês. E o principal segmento que a gente atendia era tecnologia. Sistema de restaurante era nosso maior cliente. Tinha uma equipe de vendas no Rio, em São Paulo, no Sul. Empresas de desenvolvimento, né, de fábricas de software, a gente atendia bastante também. Mas tinha empresas tradicionais também. Tinha uma empresa que é muito conhecida de manutenção de equipamentos industriais. E a gente agendava, até onde a gente chegava, né? Fazia a primeira ligação, por exemplo, nesse cara de manutenção. Ele tinha que falar com um gerente ou supervisor de manutenção da indústria. É uma pessoa que está extremamente ocupada. Dificilmente ele está na sala. Então, eu tinha que chegar até ele para causar o suficiente interesse para ele disponibilizar um espaço na agenda dele para receber uma pessoa, seja online ou presencial. Então, a gente chegava até ali. Então, falávamos um speech, primeiro com a secretária, depois passava para fulano, até chegar no decisor. Na hora que a gente estava com ele aí no telefone, falávamos o speech correto. Se tudo dava certo, ele disponibilizava uma agenda, agendávamos. E aí o vendedor, que de fato conhecia o negócio do nosso cliente, ele fazia a parte dele de apresentação mais técnica, elaboração de proposta e tudo mais. Então, esse era o BPO que a gente fazia, chegávamos até a reunião. Mas também existem BPOs de ponta a ponta. Você terceiriza o comercial completo, né? Isso acontece também. É interessante, tem que validar muito bem. Mas mesmo para contratar um BPO, agora que a gente sabe o que é BPO, né? Mesmo para contratar um BPO, você tem que ter processos internos bem estruturados, né? Porque igual, Com certeza. no caso de BPO de vendas,
A gente ficou sabendo até essa semana passada, a gente Foi. teve a história. A empresa contratou um BPO de vendas e ele chegava lá, fazia o agendamento, conseguia fazer os agendamentos, só que não vendia. Aí o dono da empresa falou, vou parar, porque não tá dando resultado, né? Sim. Aí ele, mas espera um pouquinho, a gente tá fazendo a nossa parte, a gente tá trazendo as reuniões, por que não É isso aí. tá acontecendo nada? Por que não tá vendendo? Aí ele, eu posso entrar na sua empresa e verificar o que tá acontecendo? Ele, pode, né? Aí o que aconteceu? Ele foi ver os vendedores da empresa. Os vendedores, eles não retornavam as ligações. Muitas vezes, eles perdiam o contato do cliente. E aí fala, o problema não tá na nossa entrega. Nossa entrega nós estamos fazendo. O problema está na gestão que vocês estão dando da sua equipe de vendas. Sim. Então aí ele falou, eu tenho que fazer um processo interno para vocês conseguirem alavancar suas vendas. Aí depois que ele fez esse processo interno, aí sim começou a dar resultado. Isso acontecia muito nessa empresa que a gente criou. Hoje, o que aconteceu com essa empresa? A gente tinha um trabalho que é muito cansativo. Então, a gente tinha muita rotatividade da equipe. Porque imagina, ligar, você vai receber 99 não e um sim. Né? Então, é um trabalho que realmente é bastante cansativo. E a gente fazia isso em paralelo com nossa área de consultoria. Então, a gente tinha 2 frentes de negócio. E aí a gente acabou se desgastando bastante e decidimos encerrar, né? Ou estávamos prestes a encerrar. Mas a pandemia chegou antes. Aí a pandemia, ninguém queria se reunir com ninguém, enfim. Aí a gente vendeu, tinha uns contratos, vendeu essa operação para uma empresa maior que faz isso até hoje. Então, meio que passamos esses contratos e a gente não fez mais. Mas isso aconteceu bastante. A gente deixava o vendedor incomodado. Porque antes o vendedor... Mal falar do vendedor, né? Porque quem é vendedor mesmo não pode se incomodar em fazer reuniões. Pelo contrário, tem que estar feliz. Sim, pô. Então, tinha muitos caras que estavam acomodados. E falavam, não, o mercado está ruim. Qual era a desculpa? O mercado está ruim, não estou conseguindo marcar reuniões. Aí a empresa nos contratou, a gente encheu a agenda desse vendedor. Pô, dava reunião pra ele ali. Aí ele não tinha mais desculpa, ele tinha que fazer a tarefa dele. E ele não vendia. Aí ele ficou exposto realmente. Quem de fato estava... Mostrou onde que estava ali o problema. Ali, Isso né? mesmo. Então, hoje em dia, a gente não faz mais BPO, esse tipo de BPO. Hoje a gente faz o que você estava falando, né? Toda a parte de implantar um método de vendas. Que a venda não seja um acidente. Que a empresa não fique refém de um vendedor. Que muitas vezes tem aquele vendedor estrela que até parece que traz resultado. E até muitas vezes até traz resultado, só que sem governança nenhuma. Sem processo nenhum. Ele faz acontecer e ninguém sabe como, né? Então, só que se acontecer algo com esse vendedor, a empresa acaba falindo muitas vezes. Então, o que a gente faz é implantar um processo de vendas, principalmente na área de vendas complexas, como é a nossa e de alto valor, né? Onde exige uma mudança de comportamento do cliente. Uma coisa é comprar esse copo, né? Que você gostou, não gostou, vai na prateleira, pega e leva. Outra coisa é você contratar uma consultoria que vai mudar teu processo interno, que vai mexer com a tua estrutura, que vai ou deveria trazer um impacto positivo para a tua empresa, né? É uma decisão muito mais importante, né? Além do valor agregado, mas vai mexer contigo, e principalmente com o líder, principalmente com o dono. Então, é uma decisão muito mais comportamental, que ele tem que estar ciente que vai mexer com ele e com a equipe dele, do que em questão de orçamento, né? Então, a gente tem tudo um processo para fazer isso, né? Desde o próprio mapeamento de como funciona, criar o que o Pavani, dentro da sua metodologia, chama de processo plantativo comercial, né? Então, primeiro a gente planta, que é basicamente toda essa parte de prospecção, independentemente se é inbound ou outbound, toda a parte de fazer com que esse cliente esteja com um nível de consciência elevado para nos contratar, né? Aí sim, depois vem o processo de merecimento de negócio.
a gente precisa merecer esse negócio. A gente tem que merecer esse negócio. Não vamos fazer negócio de qualquer forma. Então, passa por todo esse fluxo, por toda essa cadência, para depois, na sequência de fazer um negócio, entregar com excelência, né? Aí tem o que a gente chama de pré da próxima venda, que é uma venda de profundidade. Nada mais fácil ou nada mais lucrativo que vender para alguém que já comprou alguma vez de você, alguém que já confia em você, alguém que te conhece, né? Então é um ciclo muito interessante. E a gente faz isso, né? Hoje em dia nos nossos clientes, é um dos nossos projetos na área comercial e de vendas complexas, implantar esse método e criar primeiro essa máquina de vendas, treinar o vendedor para que ele faça a sua parte e, consequentemente, depois entregue o serviço com qualidade, ter essa venda de profundidade também. É o que muita empresa não faz, né? Tipo, é o upsell, né? É, Ela upsell, cross-sell. não... É. Muitas empresas também não medem a satisfação do cliente. Fica aí no achismo. Eu acho que ele ficou contente. Mas você enviou um NPS para ele? E você vê isso todo dia. Você vai na farmácia, tem lá as carinhas. É um jeito de fazer um NPS. Não é o tradicional, mas é um jeito. Você faz uma compra online, em qualquer casa aí, ou loja de departamento. Daqui a pouquinho chega um e-mail. Um dia depois de que você recebeu a mercadoria, fala, e aí, como foi sua experiência? Então, são coisas que a gente vive todo dia, mas a grande maioria dos empresários não faz isso. Mesmo depois de um atendimento, mesmo depois de uma assistência técnica, mesmo depois de uma reunião, de uma conversa, avalie meu atendimento. Como que eu me saí, né? Isso é muito importante e muitas empresas não fazem. E é só um processo, né? É só um processo. É um questionário simples, que demora 2 minutos, 30 segundos a ser respondido. É, porque o segredo é quando você consegue, claro, agradar o cliente, o retorno dele é muito certo, né? Sim, mas principalmente como retroalimentação para você melhorar. Logicamente que se o cliente ficou feliz, ótimo, ele vai comprar de você. Mas se não ficou feliz e você não sabe... Daí você tem que se ajustar para isso, né? É isso aí. Então, nada melhor que o cliente te falando onde você pode melhorar. Porque aí vem o que a gente chama também de jornada do cliente. Aquele processo que eu mencionei, desde que ele liga até que você entrega, isso a gente mapeia desde o ponto de vista da empresa, né? Mas também tem um jeito que é mapear desde o ponto de vista do cliente. Quais são os pontos de interação que o cliente tem com a empresa e como ele está interagindo com a empresa. Né? O iFood faz bem isso, né? Assim... O iFood é sensacional. Quando você pede lá, daí você coloca, só que daí ele... É um questionário, porque ele quer saber se você está satisfeito, mas daí ele pergunta com o restaurante, o que é no restaurante? Foi com atendimento? O que é com o atendimento? Assim... Porque até, menos de um minuto até você mencionou, responde. eu ia comentar, né? Esse das carinhas ajuda você a saber se tá satisfeito ou não, mas não dá pra você saber qual foi o problema, né? Isso é verdade. Que tem um estudo que é assim, quanto mais perguntas você faz dentro de uma pesquisa, menos aderência à pesquisa que você vai ter, menos pessoas vão responder, né? Então, verdade, já aconteceu isso comigo, isso. Tá perguntando muito, eu até paro de... Não, é assim, é fato. Então, você fez essa NPS, eu não vou lembrar da pessoa que criou, mas é um dos estudos mais efetivos que te falam, de fato, o nível de lealdade que os clientes têm para contigo, né? Ele não vai te falar especificamente, talvez, o que está errado, mas ele é um claro indicador de se você está agradando ou não teu cliente. Então... notas entre 9 e 10, beleza. Abaixo de 8 tá ruim, né? Tá muito ruim. Então é uma pesquisa bastante exigente. E aí você tem todo um cálculo, tem uma fórmula para você entender isso, né? Mas o importante é, se você identificou o cara que colocou uma nota baixa, você talvez depois consiga enviar uma entrevista para ele. Ou entrar em contato, ou fazer por amostragem. Mas para começar... porque daí pelo menos você vai saber o porquê, né? Sim, se o cara colocou... Sim. Legal, faz sentido. Sim. Uma coisa que a gente implantou recentemente aqui quando a gente vende
alguma coisa, implanta um serviço, a gente não chamava a pessoa e falava, ó, tá tudo certinho, tá tudo funcionando bem, tudo. Mesmo que a gente já sabe que tá tudo funcionando. Sim, sim. Mas a gente agora tá fazendo isso. Eu falo lá, poxa, manda uma mensagem pelo WhatsApp, por enquanto. Tá tudo certinho, tá funcionando bem, tá com algum... precisa de alguma... Alguma ajuda adicional. tudo, tem algum problema, né? Aí eles respondem tudo, ok. Eles ficam felizes com isso. Com certeza, porque você está trabalhando preventivamente. Não está esperando o cliente te ligar falando que aconteceu algum problema. Não, você está se antecipando a isso. Imagina, o cliente fica muito satisfeito, né? Que mesmo que você lembrou dele, mesmo antes dele te chamar. Sim. Então, com certeza, ele entende isso como um carinho até, né? Que você está cuidando de verdade. Então, a orientação é para que toda empresa, sem exceção, crie esse método, assim, de ter esse feedback do cliente. Sim, de alguma forma isso é fundamental. É fundamental. De alguma forma, tem formas mais simples, tem formas mais complexas, mas, se possível, sim. Ter esse retorno do cliente é coisa rápida, é uma pergunta bem objetiva. De 0 a 10, quanto você indica meu serviço para um amigo familiar? Não é para alguém, não. É para um amigo ou um familiar. São pessoas que você se importa. Aí que tá a chave. Boa. Tá certo. Uma coisa, Leonardo. Muitas empresas, o problema às vezes não é falta de estratégia, falta de dinheiro, falta de tecnologia. É o próprio líder. Em que momento, assim, o líder deixa de ser alguém que acelera o negócio e passa a travar um ser negócio. O gargalo? Caramba, isso é verdade e isso acontece e até às vezes acontece entre nós, né? A gente passa por ciclos, isso é natural. A gente tem que ter um nível de consciência suficiente para entender quando a gente está acelerando, desacelerando e aí se apoiar nas pessoas para sair dessa inércia, né? Mas a gente acredita que a empresa é um reflexo dos líderes. Nas coisas boas, naquelas que podem ser melhoradas, tanto que dentro da nossa companhia, dentro da nossa empresa, tem pessoas específicas para cuidar disso, para cuidar da parte comportamental dos líderes, né? Tem um serviço que se chama Consulta Situacional Ativa, onde um profissional nosso se reúne a cada 15 dias, um profissional que entende de empresas, que é formado em administração, ele tem cursos complementares voltado ao comportamento, voltado à psicanálise, e ele entende basicamente como as decisões do dono ou do líder estão impactando no negócio. E faz com que esse nível de consciência no líder conecte essas duas questões, né? Pô, eu não estou vendo o resultado. Tá, você não está vendo o resultado por quê? O que está faltando? Ah, está faltando isso. Como isso se conecta com você? Até onde você é responsável disso, até onde não é. Se você é responsável, então você está fazendo algo ou deixando de fazer algo e por isso você está enxergando esse resultado lá fora, né? Então a gente também trabalha essa parte interna. Isso é fundamental. Comportamento humano, você pode ter um melhor processo, um melhor sistema, a melhor tecnologia. Se o cara não faz essa parte dele, não vai, né? Não vai. Porque não tem dono que é orgulhoso, né? Não tem jeito. Muito, né? Muito. Mas tudo bem. Não tem problema com orgulho. A questão é você saber identificar e querer ser ajudado. E fazer ele tem que entender que vocês estão pra somar ali, né? E faz parte do nosso trabalho cutucar o nosso cliente também. Tirar ele da zona de conforto. Sim. Então a gente muitas vezes assume esse papel. Porque assim, o dono cobra todo mundo. Quem cobra o dono? Se ele não tiver esse desejo de continuar evoluindo, continuar crescendo, é natural ele ficar estagnado, né? É natural. Se ele não está num ambiente de estímulo, porque realmente, principalmente quando não se tem sócio, né? Se tem um sócio, alguém que não tem sócio, né? Ele está sozinho ali, tomando decisões e realmente ele acaba se isolando, muitas vezes. Ele acaba não compartilhando os problemas que ele tem, ele acaba sentindo esse peso da responsabilidade, de tomar ações, principalmente em momentos difíceis, né? E ele acaba criando uma coraça natural. E faz parte, né? Então, nosso papel muitas vezes é esse, é bater nessa coraça e falar, meu amigo, aqui não está tão legal
Isso te trouxe até aqui, mas não vai te levar ao próximo passo, ao próximo nível. E um pouco o que a gente fala, né? A gente, muitas vezes antes se posiciona, não sei se se posicionava, mas a gente era meio que o hospital da empresa. Chegavam muitos clientes passando muita dificuldade. E a gente meio que tinha que fazer o impossível para, de alguma forma, melhorar esse resultado. Hoje a gente se posiciona diferente. Hoje a gente se posiciona como uma academia para levar uma empresa que já está saudável ao nível de atleta, ao nível de alta performance. E é isso que a gente quer. Empresa que tem um bom passar, que tem um bom desempenho, que tem um rendimento, mas que os próprios decisores, os líderes, entendem que precisam continuar evoluindo, tanto porque o mercado está cada vez mais competitivo e que eles querem ter esse desejo de excelência, de ir para um próximo nível. E aí, principalmente, onde a gente consegue auxiliar, levando uma empresa que tem um bom passar para um próximo nível de performance. Isso é bom. Bastante. Eles já sabem, né? Onde eles querem chegar, né? Não, e é mais desafiador, porque você sair de uma situação ruim para uma mais ou menos... Qualquer coisa já... Agora, você tá num bom lugar e ir para um próximo nível, é aquele segundo, né, do atleta que está correndo que vai fazer a diferença. É muito treino para mexer, às vezes, pouco ponteiro, né? Mas faz toda a diferença. Eu tô lendo um livro do Gustavo Borges. Ele falou, lá para ele, é 1/1000 de segundo fazia diferença. É isso aí. No mundo dos negócios também é isso, né? Isso Às aí. vezes é Uma coisinha, né? Uma vírgulazinha que um milímetro que você sai do rumo, você ou se perde ou você ganha muito dinheiro, né? Sim. Eu mencionei às vezes que às vezes é um cara que é muito orgulhoso e difícil. Eu lembro de um... Esse é um cliente... Já sei Eu trabalho desde eu eu trabalho desde os meus 14 anos, né? Já faz um chãozinho. E era um cliente... na época, nós fazíamos também, né? Tinha PABX. Sim. Hoje tá ficando raro o PABX, né? Mas... E fazia aquela gravação de atendimento, sabe? Você Sim. ligou, tal. Ele pediu isso. Daí, na época, hoje em dia, a IA até nisso é maravilhoso, né? A IA faz várias vozes e rápido, em segundos. Mas na época você tinha que contratar uma pessoa. Daí tinha uma empresa que fazia isso. Estúdio. Sim. Daí contratou um cara que era jornalista e tal. E uma vozeirão. Voz do Cid Moreira. Daí fez toda a gravação. A gente apresentou pra ele. Não gostei. Ele não gostou de jeito nenhum. Daí tudo bem. Então a gente pensou, poxa, talvez seja a voz feminina. Pegou lá, voz feminina. Também gostei. a mulher, vozeirão. Não gostei. E a gente ficou, poxa, não. Que gravar a gente você? pegou do cara. Isso. Foi Ele falou, é isso mesmo. Daí foi com a voz dele. Pessoalmente, eu achei que ficou muito ruim. Mas ele adorou e ficou a voz dele. Você ligava lá, era a voz dele. Mas se a voz dele fosse boa... Então, mas pra ele... Aí era o ego, né? O ego que falava... isso, mas pra era ele música para ouvir melhor, dele. né? Mandamos um abraço que ele vai ouvir, provavelmente. Foi demais. Tem casos, cada caso que Sim. for contar aqui. Não, mas por isso que eu mencionei, às vezes eu vejo, tem pessoas que elas acabam impedindo o crescimento da própria empresa, Sim. né? Por orgulho de querer se achar assim, falar, poxa, quem é vocês aí que querem modificar o que eu criei há tantos anos, sabe? A gente tem muitas histórias em relação a isso. Quando a gente iniciou com o Gustavo, né? A gente tinha 24, 25 anos. Consultoria está muito mais associada no inconsciente das pessoas a pessoas mais velhas, né? Que provavelmente se aposentaram, ex-executivos e viraram consultores. Então a gente teve muita dificuldade, muitos desafios. Mas ainda em Santos, né? Onde todo mundo se conhece, se você não tem carteira de cliente, e sendo de fora ainda com essa variável também, sem conhecer ninguém, a gente passou bastante perrengue nos começos. E até por isso eu deixei a Varva. Eu comecei a deixar a Varva porque chamavam a gente de menino. Os meninos alfa e tal, os meninos. E eu ficava muito bravo com isso, né? Hoje eu dou risada, mas... a gente tinha esse desafio de passar credibilidade sendo pessoas muito novas. E eu me lembro
muito de uma conversa com uma apresentação que a gente fez lá no nosso início e falaram algo muito similar. O que você vai me ensinar sobre minha empresa, sobre o meu negócio? Estou há 35 anos no mercado. Então. Sou uma empresa referência aqui na Baixada. Como que você vai contribuir comigo? Né? Tá errado o pensamento? De certa forma, não. Porque realmente, se ele... Quantas crises ele não passou, quantos perrengues ele não passou, e ainda ele está na ativa, né? E é uma empresa de sucesso. Então, tão errado não está, né? A questão é entender que você sabe tudo sobre todo o teu negócio, que você não pode aprimorar absolutamente nada, é aí onde está o erro, né? Então, eu me lembro que ele até brincou comigo, falou, você vai comprar melhor do que eu o meu produto? Eu falei, não vou comprar melhor do que você o teu produto. Eu não pretendo ser o comprador da tua empresa, né? Aí dei um exemplo de um processo que eu sabia que estava errado. Boa. Pegou ali mas aí ele se doeu. Eu falei, você sabe qual é o tamanho do teu estoque? Você tem esse valor? Teria que ver então, tá. Você sabe a quantidade de itens que estão parados há mais de um ano, juntando poeira aí no teu estoque? Há mais de 6 meses? Aí fiz 3, 4 perguntas que ele não sabia, mas incomodou. Uhum. E aí aí tem um incômodo que de fato te faz reagir para entender, poxa, realmente levo isso como um aprendizado, independentemente de contratar ou não, mas faço minha tarefa de casa, ou fico bravo e encerro o assunto, né? Então aí vai depender muito da atitude de cada pessoa. Mas se o cara for inteligente, ele vê que esses ajustes aí faz igual você falou, né? Questão do treinamento como se fosse um atleta, né? E já tão bem, vai ficar melhor ainda. É isso aí. Já teve gente que, por exemplo, chamou vocês, contrataram para que eles queriam uma equipe autônoma. E aí vocês fazem a consultoria e tudo, só que aí ele quer continuar centralizando tudo nele. Acho que você tem uma câmera lá, um microfone na nossa empresa. Tem. E um dos principais comportamentos que a gente resolve com esse profissional, que o José até mandou um abraço para ele, através da consulta situacional ativa, isso é muito natural acontecer, né? De um líder centralizador. É muito natural. Às vezes em maior grau ou menor grau, mas a grande maioria tem isso por quê? Por insegurança. Quando o processo não está bem desenhado, quando o processo não te dá conforto, o líder acaba assumindo muitas vezes o controle. E qual é o jeito que ele tem de controlar isso? Tendo que passar o processo por ele, obrigatoriamente. Ele tem que dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Isso é falta de regra de negócio, isso é falta de processo estruturado, isso é um sintoma claro de falta de organização interna, né? Aí beleza, aí a gente organiza. Só que ele está viciado com esse comportamento. Então agora a gente tem que mexer nele. E isso é um trabalho que se faz aos poucos, né? Ele vai entendendo aos poucos. Tem líderes que entendem que o negócio está controlado e aí ele solta de fato, né? Tem outros que não, que a gente tem que ir mais devagar. Mostrando que a ferramenta é o que controla e ele vai enxergar os números, ele vai enxergar o processo. Mas não vai ter que passar mais por ele, né? E às vezes, até uma forma que ele se sente ativo. Ele se sente que está trabalhando, fazendo um trabalho que não precisa, na verdade. Aí eu mostro com o número que ele está perdendo dinheiro. Falo, olha o tempo que você gasta fazendo isso. Sendo que o próprio sistema poderia substituir esse teu controle. Se você colocar esse teu tempo em, sei lá, vender mais, ou nesse outro processo que agrega muito mais valor, você vai ter X a mais no final do mês. O que você acha? Aí muitas vezes eu pego ele. Entendi. Aí ele começa a tomar consciência de que realmente precisa, mas ele tem que sentir essa segurança. Sem processo definido, sem regra de negócio clara, sem equipe treinada, ele dificilmente vai soltar o osso. É igual a gente, por exemplo, a empresa aqui tem 28 anos. E até, acho que 4 ou 5 anos atrás... Já entregou a idade, começou com 14. A gente não tirava férias. E aí, depois de um treinamento, ele falou, poxa, se você não consegue se afastar da sua empresa durante 10 dias, pelo menos,
alguma coisa tá errada. Sim. Sim, E o dono tem que tirar férias também. com certeza. Com É certeza. bom pra mente, né? É. Nem pro descanso. Então, aí depois disso daí que eu comecei a tirar férias, lembra? Que Sim. eu não tirava férias. Não, e talvez você não mexeu muita coisa. Talvez você não mexeu muito em processo, você simplesmente deu algumas diretrizes, mas o medo, né, o medo e também aí vem um pouco de orgulho, de a empresa não funciona sem mim. Isso existe também. Ah, não, se eu não estou aqui, nada acontece. Ninguém faz a sua parte e tal. Isso acontece também. Aí o cara vai embora, aí vê que tudo continua fluindo normal, né? Sem grandes mudanças. Então esse é um bom exemplo que você deu. Aí né? ele fica triste, né? Poxa, não precisam mais de mim. Mas ontem eu tava conversando com um conhecido nosso e já é um senhor, assim, e daí pra minha surpresa, eu tava falando justamente sobre isso. Comecei a falar sobre... Eu falei, e aí, tudo bem? E aí, vai descansar, tudo mais? Ele falou assim, ele falou que nunca tirou férias. Ele tem mais de 60 anos. E nunca tirou férias. Tem pessoas que não gostam mesmo. Eu até também. não, mas ele falou que não, mas eu perguntei pra ele. Eu falei, mas é que você não gosta? Porque ele falou, não, porque se eu sair, aí para. É. Mas isso é coisa da mente dele. Sim, sem dúvida. Falta Sim. processo. Falta processo, mas falta também uma mudança comportamental forte nele, né? Ele tem. É. Mas, por incrível que pareça, tem às vezes os líderes que falam, gente, eu já identifiquei que sou centralizador. Me ajuda. Muitas vezes ele quer mesmo delegar e ele não sabe como fazer isso. Mas quando o cara... Aí é mais fácil. Quando o cara... Isso que eu ia falar. Quando Aí o cara é mais fácil. admite, ele pede ajuda... Não, aí ele tá mais, aberto, com né? certeza. Pra mudanças, né? Com certeza. Isso é bacana. Mas acontece casos também que falam, não, eu sou um cara super aberto à mudança. Aí a gente vai ver na prática e não é bem assim. Não é bem assim. Tem vários modelos de gestão, né? Holacracia. Toda empresa consegue ter esse meio de gestão? Ou Já não ouviu falar em holacracia? Já? Já ouvi falar, olha, esse é um conceito trazido pelo professor Pavani, isso. que acho que a gente vai ter que marcar uma outra para ele participar. Ele já participou aqui com vocês, né? Foi muito bom. Chegou a falar desse assunto, né? Sim. Então vou remitir os ouvintes a falar desse assunto, que ele é o expert, ele que vai... Olha, é um novo modelo de governança. Não tem nada a ver com o modelo de governança do século passado, que é comando e controle, organograma clássico, hierarquia, eu mando, você obedece. Então, é um novo modelo de gerir uma organização. A gente está aplicando internamente na nossa empresa. Na segunda-feira, a gente fez uma reunião. Por isso, até quando a gente cheguei, que você falou, qual cargo eu coloco para você e tal, eu falei, olha, a gente está definindo ainda, mas... O que acontece? A gente desenha em círculos. E a gente define quem está dentro do círculo, quem está fora do círculo. E no meio, na borda do círculo, ficam duas pessoas que são os elos. O elo interno e o elo externo. Que basicamente é o que faz o círculo se manter em equilíbrio, né? Dentro de cada círculo tem papéis, que seriam mais parecidos talvez a um cargo, mas na verdade o papel vai definir uma responsabilidade e uma entrega. Né? Por exemplo, financeiro, vendas... Por exemplo, assim. a gente fez algum círculo. Fez o círculo da aquisição de clientes, né? Aquisição e fidelização de clientes. Fez o círculo operacional e de entrega. E fez o círculo de suporte administrativo, né? 3 grandes círculos. Para começar. E esses 3 círculos inseridos no círculo da empresa, né? E aí, dentro por exemplo, do círculo de aquisição de clientes, tem o SDR, né? Que tem 2 pessoas como SDR. Tem o closer, no caso eu sou o closer principal, mas o Pavani me auxilia, o Gustavo me auxilia. Enfim, a gente foi desenhando isso tudo. Mas o grande depois, isso é a parte mais clara. A parte mais desafiadora é definir os selos. Por quê? O elo interno é tipo o defensor do círculo. É o que vai defender os interesses de todas as pessoas que estão dentro daquele círculo. E o elo externo também tem que formar parte daquele círculo, porém ele vai ser o crítico. Ele que vai criticar, que vai fazer o negócio se mexer. Que vai de alguma forma tirar todo mundo da zona de conforto. Que vai falar, olha, aqui pode ser feito melhor, aqui está acontecendo erro. Uma forma clara
para vocês se identificarem. Dentro do círculo operacional, eu sou o elo externo. E o Pavani é o elo interno. O Pavani é o defensor da metodologia, de como fazer as coisas. Mas eu, como elo externo, eu estou defendendo os interesses do cliente. Então, eu fiz um acordo com vocês, por exemplo, de fazer um serviço aqui. Beleza. Ninguém melhor do que você deu, porque a gente fechou o acordo. Então, eu sei bastante bem as expectativas que vocês têm. Então, eu tenho como cobrar o círculo operacional e falar, gente, tudo bem, você está entregando aqui, mas o pessoal queria isso daqui também. Então, não é somente isso, é aquilo lá. Por exemplo, só para simbolizar. É uma dinâmica muito, muito bacana. Muito, muito bacana. A gente já meio que funcionava dessa forma, sem saber, sem conhecer a palavra holacracia. Eu conhecia 2, 3 meses atrás esse conceito. Ainda estou me aprofundando, né? Tem até um curso, né, do Pavani online, convido todo mundo a fazer. Tem algumas pílulas gratuitas também, mas é um conceito que vale muito a pena. E principalmente, eu entendo que hoje em dia, algo que a gente escuta muito os empresários reclamar em questão de colaboradores, do conflito geracional, né? Numa empresa, às vezes tem 3, 4 gerações diferentes e com expectativas e desejos completamente diferentes, né? E as novas gerações, de fato, não estão acostumadas com esse modelo do século passado. Então, de alguma forma, a gente vai ter que mexer isso. Holacracia, desde nosso ponto de vista, é essa nova forma. Mas podem surgir outras também, né? Mas o importante tem que estar aberto a conhecer o novo. Porque funcionou até aqui não significa que vai continuar funcionando, né? Então convido todo mundo a estudar um pouquinho mais sobre isso. É bacana. Assim, o Pavani tinha mencionado, né? Mas você também mencionando sobre isso, é interessante, né? Como funciona. E cada círculo ele se falou sobre aqui, né? Aqui no podcast, o Guilherme, tipo, era o gestor ali, porque sem ele parava tudo ele tá aqui. controlando o negócio. Se ele apertar se ele ficar revoltado, apertar um botãozinho ali. Acabou. Gostei. Acabou. Então, é muito, muito interessante e principalmente porque a gente atrela isso à entrega, né? Não tanto quem manda e quem obedece, senão quem é o cliente de quem? O que você faz é para quê e é para quem, né? O que você está entregando? Você está energizando aquele papel, aquela função que seria, né? Mas o que você está entregando? Então, é um conceito muito, muito legal. A gente está implementando internamente. E primeiro temos que fazer a tarefa de casa, né? Não vamos fazer aquele ditado... como que fala? Em casa de... Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, a gente tem que... Se vamos implementar algo, primeiro temos que fazer isso internamente, né? Então, e a gente está nesse caminho. Então, vai ser um prazer falar mais disso e implantar nos clientes também. Legal, show. Eu vi um ditado, eu gostei, até é bom pra gente. Casa de ferreiro, espada de samurai. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser assim mesmo. Espada de samurai. Muito bom. Pro pessoal, Uhum. para os pequenos empresários ou não só pequenos empresários, né? Quais alguns dos indicadores que a empresa precisa ter para realmente descobrir se ela está saudável? Boa. Aí entramos em um universo bem, bem legal. Indicadores, até a gente tem um serviço, um projeto específico para a estruturação de indicadores. Onde a gente chama... Tem dois grandes tipos de indicadores. Indicadores drivers, ou de esforço, e indicadores de resultado. A grande maioria dos empresários que tem indicadores só de resultado. Exemplo, vou dar um exemplo na área comercial, né? Quanto que você vendeu? É resultado. A grande maioria dos empresários tem o único indicador que a grande maioria tem é vendas. Quanto a gente vendeu esse mês? Quanto vendemos ontem? Agora, havendo uma consequência de um processo que veio antes. Então, vou trazer para o nosso caso, que é uma venda complexa.
uma das frentes de gerar oportunidades de negócio é a prospecção ativa, como eu estava falando. Então, para eu ter uma proposta, antes eu preciso ter uma reunião de apresentação. Para ter uma reunião de apresentação, antes eu preciso fazer ligações ou contatos com potenciais clientes. E para fazer contatos com potenciais clientes, antes preciso ter um cadastro de empresas para eu ligar. Então, o que a gente mede hoje dentro da nossa operação, né? A gente mede lista nesse processo. Quais são nossos indicadores de esforço? Quantidade de empresas contatadas ou cadastradas, quantidade de empresas que de fato a gente conseguiu falar com o decisor, conseguiu aplicar o script inicial, quantidade de empresas que tiveram um interesse inicial para conversar um pouquinho mais. Por exemplo, me manda um material ou me liga daqui a uma semana que estou com outra prioridade no momento, mas que ela mostrou um certo interesse. Mas o grande indicador que a gente tem aí é de reunião atingida, de quantidade de reuniões feitas, né? De apresentações feitas, de falar, olha, eu sou o Leonardo da Gauss Consulting, faço isso, isso e aquilo. Esse é o pontapé inicial para iniciar um relacionamento. Isso significa que eu vou vender no outro dia? Não. Depende do momento da empresa que eu estou visitando, se existe uma demanda que eu posso atender, se ele acreditou ou não no que eu apresentei. Então, aí inicia um relacionamento que pode ser de semanas, de meses, de anos. Tudo vai depender do estágio que a empresa estiver, né? Então, temos aí vários indicadores de esforço para obter uma reunião que, dependendo de onde eu miro o processo, essa reunião pode ser um indicador de resultado para o SDR. Mas para a área de vendas, ainda é um indicador de esforço. Porque eu vou no final, eu tenho aquele famoso funil, que provavelmente vocês já ouviram falar, o funil de vendas. Eu liguei 100 vezes, dessas 100 vezes, consegui falar com 10 decisores, com 10 empresários. Desses 10, 5, de fato, mostraram interesse e 4 decidiram marcar reunião comigo. Então, eu liguei 100 para ter 4 reuniões. Desses 4, um cancelou, um não me recebeu. Então, eu fiz 3 reuniões. Dessas 3 reuniões, surgiu uma proposta. E dessa proposta, ou 2 propostas. E dessas 2 propostas, uma fechou. Então, parti de 100 ligações para uma venda. Se eu cobrar só venda e não cobrar o processo, eu estou fazendo errado. Estou cobrando um indicador de resultado e não um indicador de esforço. A gente tem que mensurar o esforço, sabendo que o esforço vai trazer um resultado, né? Havendo uma consequência. Por isso que a gente chama de processo plantativo comercial, por isso que a gente chama de processo merecimento de negócio, né? Então, tem a ver com isso, tem a ver com indicador de esforço e indicador de resultado. Aí vai depender muito, você me perguntou quais são os indicadores, vai depender muito da área do processo que a gente vai medir. Para cada processo, a gente vai encontrar os indicadores, tanto do resultado quanto do esforço. E o grande objetivo desse serviço é que cada pessoa tenha seu indicador, que não fique algo muito distante. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei agora da área de vendas, o nosso SDR, ele tem uma meta em cima da quantidade de ligações ou de contatos. Então, eu consigo ver, de fato, se ele está se saindo bem ou não. E é até interessante o que você falou, porque medindo o esforço nesse sentido, o que me veio na mente, assim, se eu sei que de 100 o resultado foi 1, então, assim, em vez de ficar só analisando o resultado, então quer dizer que 200 o resultado... Sim. Vai ser maior. Ao longo prazo, aí vem depois análise de interpretação estatística que a gente faz para justamente chegar nessa conclusão. Então, se eu fizer 200, tem grande chance de eu ter 2 negócios. Se eu fizer 300, eu vou ter 3 e por aí vai. Mas aí também dá para você fazer isso. Poxa, se a cada 100 eu fechei só 1, será que eu tenho que mudar alguma coisa nesse processo aqui do 100 para eu fechar 2 ou 3? Isso é excelente, porque aí a gente não está simplesmente escalando o nosso resultado atual. A gente está otimizando o nosso resultado. Então, como que eu vou saber se 100 para 1 é um bom resultado? Talvez seja, dependendo do segmento. Talvez não. Qual que é a média do mercado em relação a esse tipo de serviço ou de produto? Então, esse é um primeiro ponto. Fazer um comparativo, né? Depois, vamos supor que
todo esse processo fica muito caro. Pô, eu tô ligando, tem um esforço danado para eu ter uma proposta fechada que com um ticket baixo. A conta não fecha. Então, tudo isso precisa ser analisado. E aí vem essas etapas. Por isso que a gente quebra, tem vários indicadores de esforço. Porque talvez a primeira etapa, como eu falei, de 100 pessoas que eu liguei, consegui só falar com 10. A grande queda está ali. A menor taxa de conversão está ali. Por que é tão difícil falar com o decisor? Porque tem muitas pessoas que não passam o telefone, porque o decisor não está na empresa, porque estou ligando no horário errado, ele vem de manhã, eu estou ligando à tarde. Aí começa, de fato, a análise para melhorar a performance desse funil. Isso é fundamental. Então, além de entender esse resultado, com certeza, sempre precisa ser melhorado esse resultado, né? Isso é bem pertinente, esse teu comentário. Bacana. Legal. Qualquer empresa pode contratar uma consultoria, desde a pequenininha até a grande, com certeza, né? Mas a pequenininha, assim, a que está escalando agora, que está com 2, 3 funcionários, até uma média, que tem, não média, mas pequena ainda, que tem até 10 funcionários, pode contratar? Pode, e minha recomendação... E consegue contratar, né? Tem que ver isso. Consegue contratar? Vai depender muito da... eu entendo que pode e deve. No que sentido? Tem o Sebrae, que é o grande consultor do Brasil. E até o Sebrae, principalmente, se não me engano, o do Tocantins, tomou como modelo de gestão o modelo do Pavani. O CRPX, que provavelmente ele deve ter comentado, né? Sim. Que é o modelo de excelência, de primacia, né? Que ele tem, que agora a gente está trabalhando em conjunto. Então, o Sebrae faz um trabalho fenomenal, excelente, principalmente com esses pequenos empresários, né? Muitas vezes de forma gratuita, outras vezes com um pequeno custo, né? Mas tem programas gratuitos de consultoria que são bastante conhecidos, tem o Ali, entre outros, né? Então, eu sempre recomendo que se o empresário tem essa oportunidade de se dedicar um tempo dentro da sua jornada a estudar, a melhorar seu negócio, é um dos melhores investimentos que ele pode estar fazendo. Em relação a custos e investimentos, tem consultorias para todos os suportes de empresas. Tem consultorias que são para micro e pequenas empresas, tem consultorias que são para médias empresas, tem consultorias que são para grandes empresas, né? Então, em relação a isso, você consegue ter soluções sob medida, de acordo com a tua necessidade, né? Algo que eu sempre falo, eu preciso de consultoria? Muitas vezes perguntam. Eu falo, olha, a consultoria é um acelerador. Você pode resolver sozinho o seu problema, se você se dedicar, eu tenho certeza. Só que você vai demorar mais. O objetivo da consultoria é antecipar esse resultado. Então, se você sozinho vai demorar 1 ano em resolver uma questão, a consultoria deveria demorar 3, 4 meses, 6 meses. Então, é isso que a gente oferece, acelerar o processo. O famoso santo de casa não faz milagre, né? Tendo alguém de fora vai ser muito mais objetivo, não vai ter tantas emoções envolvidas, principalmente empresas familiares e tudo mais, que existe essa variável. A empresa entra na casa, a casa entra na empresa, e isso é normal, é natural, mas a gente precisa controlar, gerenciar isso, não é controlar, é gerenciar isso. Então, o objetivo da consultoria é acelerar teu resultado. Se você tem um objetivo, a consultoria vai fazer com que esse objetivo aconteça antes. Ou deveria acontecer, né? Então, e hoje em dia tem muitas consultorias online também, com custo baixo, principalmente para os pequenos negócios, né? Que pode agregar muito valor, né? Então, eu recomendo sempre. Tá certo. Isso aí. Olha só, Leonardo, a gente falou mais de 1 hora. Caramba! Passa rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido mesmo. Leonardo, antes da gente finalizar aqui, 2 coisas que a gente sempre pede pro pessoal que vem aqui. Primeiro, deixa um recado pra juventude. Uau, para a juventude. Bom, eu trabalhei bastante em relação a isso, né? Tanto que o intercâmbio foi numa escola, né? Eu iniciei minha jornada no Brasil com crianças de 8 a 18 anos, né? E eu tinha um medo porque eu falei, poxa, será que eles vão me entender? Eu mal falava português, né? Quando eu cheguei aqui.
E eu tive uma experiência muito, muito legal. Muito legal. Incrível. E a partir disso, depois eu entrei no núcleo jovem da Associação Comercial de Santos. Eu fiquei 5, 6 anos, né? Fazendo essa jornada, sendo só membro. Depois entrei aí na coordenadoria, até cheguei a ser coordenador por 1 ano. Então, eu entendo que a juventude é o nosso presente, né? É o cara que a gente está aprendendo hoje é o que vai fazer a diferença amanhã. Então, é hoje que a gente tem que investir neles, né? É hoje que a gente tem que, de alguma forma, contribuir com eles. O que eu posso deixar como recado, né? De acordo com minha experiência, de acordo com minha história, eu saí de uma cidade muito pequena da Argentina, de 2.500 habitantes. Então, eu passei por uma evolução mental, para chamar, onde tinha uma realidade extremamente controlada, né? Onde todas as variáveis praticamente nem se mexiam. Depois me mudei para uma cidade maior, de 500.000 habitantes, muito similar com Santos, que é onde eu fiz faculdade. E depois vim para o Brasil, sem conhecer ninguém. Então, realmente, passei por uma evolução bastante rápida nessa questão, né? E a gente aprende muito com cada experiência. E eu entendo que você tem que estar aberto a conhecimento, a estar disposto a aprender, a se dedicar. E entender que o melhor investimento é em você, sempre. Então, cada decisão que você toma tem que estar olhando em você no presente, mas como isso vai refletir no teu futuro. Seja um estudo, seja um empreendimento, seja um programa que você vai fazer, uma viagem. Então, eu entendo que é isso, é você estar aberto à mudança, estar disposto a se esforçar e saber que o resultado também não chega do dia para a noite, que é uma construção, que é um processo, né? E hoje a gente vê muito isso na juventude, né? Porque está tudo tão rápido, está tudo tão fácil de acessar, né? Que a gente fala, poxa, por que eu vou demorar tanto se eu posso ter talvez um resultado assim assado? E tem algumas pessoas que eu tenho, mas são os poucos, não é a grande maioria. Então, eu fui criado com essa consciência de que dedicação, trabalho, estudo, com certeza é um grande investimento e com certeza você vai colher esse resultado lá na frente. Então, esse é meu humilde conselho aí para a juventude. Tá certo. Agora, um gênio apareceu aqui. Caramba! Leonardo, você tem um único pedido para a humanidade. Um único pedido para a humanidade? Caramba! Eu posso falar que a Argentina seja campeão de novo? Não, brincadeira essa parte. Aí você só vai falar pros argentinos, né? Brincadeira essa parte. Olha, eu não me considero capaz de fazer esse pedido. Cara, isso é algo que a humanidade está carente de muitas coisas, né? Se eu falar uma coisa, eu vou ficar devendo para outra. Mas eu entendo que a gente precisa um pouco de paz. Tendo paz, a gente corre e faz a nossa parte, né? Então, tá tendo tantos conflitos, tá tendo tanta coisa desagradável. E eu acho que hoje em dia é o que a gente mais precisa. Tem muitas questões ambientais também que a gente vê por aí, o que está acontecendo agora na Colômbia, né? Principalmente aconteceu na Venezuela, agora na Colômbia, e esses desastres que são consequência provavelmente de muita coisa que a gente vem fazendo, né? Como humanidade. Então, paz, eu entendo que é o pedido que eu faria hoje. Tá certo. Show, Tá certo. Valeu, obrigado. E pessoal, sigam o Leonardo aqui na rede social dele, Leo Marcos. Leo. Aí ficou. É N, mas é Marcos, né? Tá.
né, na edição ele vai corrigir. Leo Mas Marcos. também tem o Instagram da empresa. Sim, né? sim. Gauss Consulting. Gauss Consulting. Podem seguir lá a nossa empresa e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Vai ser um enorme prazer. Instagram você também tem? O LinkedIn? LinkedIn, também podem procurar como Gauss Consulting Group. Gauss Consulting, inclusive lá no Instagram vocês dão às vezes umas dicas assim. Sim, muito sim, legal, sim, né? sim, sim. O Pavani também, no pessoal dele, tem bastante conteúdo. No nosso site também, gaussconsulting.com.br, tem muito material. Tem até um diagnóstico gratuito para as empresas fazerem em relação ao RPG, para você entender a maturidade da gestão do teu negócio. Isso é gratuito, é só se cadastrar, fazer o teste e você vai ter o resultado aí para você entender como você está se saindo dentro do seu negócio. Então, recomendo a todos também acessarem. Vamos fazer, Um presente. Vamos fazer pra gente ver como que a gente Opa. tá se saindo. Pode fazer. Tá certo, então. Pessoal, então olha só. Seguem eles nas redes sociais deles, tá? E, pessoal, comentem, curtem e compartilhem esse episódio. Que quanto mais vocês compartilharem, quanto mais vocês comentarem, mais pessoas ótimas, excelentes, Tops como como Leonardo o aí. Leonardo a gente vai Isso poder aí. trazer aqui, tá bom, pessoal? Valeu, gente. Valeu, Obrigado, hein? hein? Obrigado, um Valeu. prazer mesmo. enorme. Obrigado pelo convite. Valeu.